Alô, amigos! É um prazer receber vocês aqui em casa para um encontro com esses grandes personagens do mundo das artes e suas histórias maravilhosas, contadas por suas criações que divertiram, emocionaram, ensinaram e embelezaram nosso tempo. Qual é o maior acontecimento do século XX? É a rebelião dos cretinos fundamentais. Nelsinho Mota é o único brasileiro pálido. Ele é pálido. É preciso acabar com o derrotismo dos cretinos fundamentais, dos loucos e pascácios. Eu trato minha úlcera a pires de leite. A frase célebre de Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, foi completamente desmoralizada pela consagração da sua obra. Eu acho que a obra de arte, quando nasce, é preciso que ela encontre oposição, é preciso que ela desagrade, é preciso que ela irrite, que dilacere. Até os seus colegas invejosos, seus inimigos políticos, os cretinos fundamentais, todos reconhecem que ninguém escreveu teatro melhor do que ele e que ninguém o superou como cronista das paixões humanas. Eu não nego absolutamente uma linha sequer do que já escrevi para teatro. Apenas mostro cedo, faço uma concessão ao Pierrot de velhos carnavais que existe em mim, ao lirismo suburbano do qual eu não consigo me livrar. Eu era fã do Nelson desde a adolescência ali, porque os adolescentes ali em Copacabana, no final dos anos 50, a gente esperava avidamente a saída do jornal Última Hora, que era vespertino, saía à tarde. Então a gente esperava chegar na banca, comprar, por quê? Porque tinha A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, todo dia, fresquinho ali, pingando sangue. E a imprensa era toda ultraconservadora, caretíssima. E o Nelson contava aquelas histórias, aquelas barbaridades. Nós ficávamos excitadíssimos, enlouquecidos com aquele universo do Nelson Rodrigues. Seu Alfredo, com a sua contundente falta de tato e sua bestial espontaneidade, dizia abertamente: Estou dizendo que ele é um puxa-saco. Gosto do meu futuro genro porque é um puxa-saco. Geralmente o puxa-saco dá um marido e tanto. Ele tinha um humor sombrio, assim, mas era ótimo. Nosso querido Otto Lara Rezende diz que o homem é triste porque morre. Eu digo, não. O homem é triste porque vive. Mas eu queria dizer o seguinte, a propósito dessa necessidade de dizer as últimas palavras, que no fundo nós vivemos a cada dia, desde que nascemos, tentando dizer as últimas palavras. Queria dizer as palavras essenciais, dizer alguma coisa, balbuciar. O que é a arte, se não essa necessidade de dizer as últimas palavras? Isso é a literatura, a poesia, é dizer as últimas palavras. Você, Otto, caprichou nessa frase. Eu acho formidável essa improvisação do brasileiro. Era o contraponto do Nelson com o sentido trágico da vida que ele tinha, que está expresso nas peças dele, e um humor muito diferente de todo tipo de humor, porque era a partir do trágico. E qual é o maior acontecimento do século XX? É a rebelião dos cretinos fundamentais. Porque para um gênio, há 10 milhões de imbecis, você sabe disso. Aí, no Globo, ele ficava ali tomando cafezinho, tomava milhares de cafezinhos por dia
e fumava feito um louco também. E ele tinha uma úlcera, na verdade. Ele fala, eu trato minha úlcera a pires de leite, né? Era como um animal de estimação. Ele se referia à úlcera dele como um animal de estimação. E, na verdade, ele alimentava a úlcera dele, não era pires de leite, era café e cigarro. Isso era o Nelson. Eu sou uma múmia, me considero uma múmia com todos os achados da múmia. Eu encontrava o Nelson todo domingo na tribuna de imprensa do Maracanã, nos jogos do Fluminense. O Nelson ficava assistindo o jogo lá com o Armando Nogueira, com o Saldanha, com os amigos dele. E o Nelson enxergava muito mal. Então, muitas vezes, quando tinha lá, foi um gol, ele não sabia quem fez o gol. O Nelson, em parte, ele via o jogo. Em parte, o jogo era um pretexto para crônicas épicas, delirantes, sobre qualquer pelada virava um épico na descrição do Nelson. A Sombra das Chuteiras Imortais, que são as melhores crônicas do Nelson Rodrigues, não é só sobre futebol, é sobre o Brasil, sobre o povo brasileiro e sua paixão pelo futebol. Transcende muito ao jogo. O Zagallo está certo ao recomendar humildade aos jogadores brasileiros? Está erradíssimo. Eu acho cruel recomendar a um pau de arara como é o brasileiro que ainda por cima seja humilde. Humildade a gente deve recomendar aos papas, aos reis, às rainhas, aos Napoleões. O pau de arara que fica na beira da estrada, lambendo rapadura, deve ter mania de grandeza, arrogância, onipotência. Essa paixão pelo Fluminense me salvou de muita coisa do Nelson. Porque essa época ali, 68, 67, era uma efervescência política enorme, uma ditadura ainda relativamente branda, uma oposição forte ainda, principalmente a classe artística, todo mundo era de oposição. E o Nelson era um conservador, mais que um conservador, ele se orgulhava de ser um reacionário. Eu sou realmente um reacionário e sou um retrógrado, e sou um obsoleto, e sou um carcomido, porque eu coloco o problema da liberdade antes do problema no pão. Eu gosto da palavra reacionário, porque o brasileiro, se você xingar a mãe do brasileiro, ele não fica tão ofendido como se você o chamar de reacionário. O Nelson tinha uma característica única, talvez, porque ele misturava um conservadorismo político, quase de anedota, assim, com uma alta capacidade de subversão comportamental. O Shakespeare, Ricardo III, por exemplo, que é uma peça um pouco falada, quando aquela mulher que vem trazendo o cadáver do marido, o caixão do marido que tinha sido assassinado por Ricardo, e que o Ricardo aparece e a canta, e ela cospe na cara do Ricardo, etc e tal, e depois vai se entregar ao Ricardo detrás de uma porta. Aí eu digo, bom, aí estava o ser humano. Todos nós estamos aí, todos. Ele ia direto nas mazelas, na hipocrisia das famílias. Olha, eu preciso saber. Buscar minha mulher. Eu te perdoaria tudo. Casamento, ouviu, dar-lhe a lua, tudo. Eu só não perdoo é o beijo do asfalto. Eu só não perdoo o beijo que você deu na boca de um homem. Selminha não vai acreditar. Para! Se meu der porque deseja a própria filha. É paixão, carne. Tem ciúmes a Selminha. O Nelson era um provocador. O que eu tenho horror é da esquerda que esconde o seu direitismo. Ele defendia os governos militares, defendia uma moral familiar, tudo, e ele esculachava, às vezes leve, às vezes muito pesado, com toda a esquerda artística, menos
eu, Chico Buarque e Hugo Carvana, porque éramos fluminenses. Aqui a nossa querida esquerda, ela faz um teatro, mas um péssimo teatro, uma vergonha de teatro. E nós assistimos essa coisa, do ponto de vista político, essa coisa profundamente patusca, que a esquerda, em vez de sair por aí devorando carote da burguesia, etc., ouviu, do capital colonizador, etc., a esquerda faz showzinho e acha que cumpriu a sua missão revolucionária fazendo showzinho, que só a burguesia assiste, a alta burguesia, gosta para burro, aplaude para burro e paga. E para mim ele também falava, o Nelson Motta é uma doce criatura, ele é parece um personagem de ópera, é um Werther com a sua palidez. Quando eu encontro ele nos corredores da TV Globo, às vezes eu pergunto, quando é o suicídio? Quando é o suicídio? Nelson Motta é o único brasileiro pálido, ele é pálido, uma palidez de um príncipe. Ele falava essas loucuras. Eu não era nada pálido, eu ia à praia todo dia. Para o Nelson não interessava. Pior para os fatos, era uma frase clássica do Nelson. Fala, Nelson, mas os fatos dizem... Pior para os fatos. Era um clássico. Cada um de nós, ouviu, tem seus personagens. Ouviu? Você tem personagem, você não tem. Normalmente, todo mundo deve ter aquelas qualidades e aqueles defeitos. Porque isso é o homem. O Nelson, às vezes, ele era muito duro nas crônicas, às vezes até cruel, mas ele também era um homem de muita doçura. Ele tratava os amigos dele com um carinho e uma doçura surpreendentes. Por incrível que pareça, isso é o Nelson indo numa noite de autógrafos minha, de um livro meu. Ele foi lá e me abraçou e tudo. Eu fiquei comovidíssimo, porque era o meu ídolo, o Nelson, e de muitas e muitas pessoas da minha geração. É a maior influência que eu tenho em tudo que eu escrevo nesses 50 anos de carreira é o Nelson Rodrigues. Pelo menos nunca me casei com seus namorados. Nunca fiz o que você fez comigo. Tirar o único homem que eu amei. O único. Eu não tenho nada com isso, ele me preferiu. Você aproveitou aquele mês que eu tava de cama? Andou atrás dele? Deu em cima? Por que você não fez a mesma coisa? Mas eu tava doente. E depois eu tenho nada que você não saiba conquistar um homem. Que não seja mais mulher. Tenho. Você a vida toda me tirou os namorados. Mania de perseguição. Em tempos diferentes, acho, repito, Vestido de Noiva, uma peça nova, moderna e cada vez mais viva. Sua peça Vestido de Noiva, que se passa ao mesmo tempo no plano da memória, da imaginação e da realidade, é um divisor de águas no teatro brasileiro. Acaba a peça e eu estou esperando as palmas. Houve um silêncio, rapaz, de fim de mundo. E usa-se muito isso, qualquer coisa que não é muito aplaudida se diz, ouviu-se cerca de 2 palmas. Mas não ponho a minha mão no fogo pelo público, só ponho a minha mão no fogo pela minha peça. Começar a chamar o autor, o autor, o autor. Minhas irmãs me pegaram, me levaram lá para a beira do camarote, mas ninguém jamais pôde supor que aquele sujeito era eu. Então lá dentro eu recebi uma ovação formidável. E aí é que eu passei a existir literariamente. Embora ele tivesse uma grande carga de sexo, de erotismo, de perversão nas peças dele, ele era também um pudico. Ele dizia que
que o pudor é o maior dos afrodisíacos. Meu pudor são os suspensórios. É meu pudor físico. Não entendeu? Mas por que são suspensórios? O que tem de especial? Porque o nosso querido suspensório, o suspensório é antigo para burro, já existia antes do paraíso. Durante toda a lua de mel foi a mesma coisa. Virava-se para mim e me chamava de fria. Fria. Coitado. Sou fria. Sou. Você é um espetáculo. Uma crônica do Nelson Rodrigues, que tinha sempre um desejo humano. Você foi o primeiro. Um conteúdo sexual, uma coisa excitante ali, enlouquecia a imaginação dos garotos. Minha mulher era uma chata. Minha mulher era uma chata! O filme mexeu porque já era uma história que eu adorava. E o Jabor fez uma bela adaptação. E você gosta de mim? Olha aqui, eu não posso gostar de você enquanto você não largar esta vida. Você quer largar esta vida agora, neste minuto? Você casa comigo? Você não respondeu. Nem você. Eu perguntei primeiro. O Jabor fez disso cinema e ainda teve o privilégio de conviver com o Nelson diariamente, porque o Nelson adorava ir às filmagens. Ele teve muitos textos dele filmados e ele adorava. Não dava palpite, mas ele ia às filmagens, ele gostava muito. O Toda Nudez, eu não sei se é a melhor adaptação do Nelson, provavelmente é, porque ele não chegou a ter grandes adaptações no cinema que fizessem justiça às peças e aos romances dele adaptados. Mas, com certeza, eu acho que foi o filme de maior sucesso popular depois da Dama do Lotação, né? Porque a Dama do Lotação é uma das maiores bilheterias da história do cinema brasileiro, filme do Neville de Almeida, com a Sônia Braga, sobre uma mulher casada que vive uma vidinha na zona norte do Rio e é uma devassa que sai de tarde em casa e vai para as lotações para se oferecer para as pessoas agarram ela. Você mora aqui em Copacabana? Tô por aí em trânsito, já não tempo. Essa história virou um filme de um sucesso espetacular. O sexo só faz desgraçados e pulhas. Isso é o que eu aprendi em toda a minha experiência vital. Eu nunca vi o sexo fazer um santo. Toda unanimidade é burra, né? Que ele se referia, né, com toda a razão. Mas ele mesmo desmentiu isso, né? Porque ele é uma unanimidade hoje no Brasil, como dramaturgo. Meu teatro, desde a minha primeira peça, ele passou a irritar os cretinos de ambos os sexos. O brasileiro é, antes de tudo, um narciso às avessas, o que odeia a própria imagem. Isso depois ele refez com o brasileiro perdeu o complexo de vira-lata quando o Brasil foi campeão do mundo em 58. É preciso acabar com o derrotismo dos cretinos fundamentais, dos loucos e pascácios, dos idiotas da objetividade. Essa gente formam, instalam no futebol brasileiro um cancro miserável. O maior personagem do Nelson Rodrigues é o Nelson Rodrigues. Eu não sou um moedeiro falso. Trato de ser 100% eu mesmo. E o fato de não falsificar o que eu faço, é que assegura a sobrevivência das minhas peças. O
Nelson transformou toda essa tristeza, essa amargura, essa dor da sua vida como ela é, para ele, transformou isso em arte de altíssimo nível, uma exploração profunda da condição humana, das paixões humanas, e tendo como pano de fundo um país enlouquecido como o Brasil. Eu quero que gravem no meu túmulo a seguinte frase: aqui jaz Nelson Rodrigues, que foi assassinado pelos imbecis de ambos os sexos.